E aí, pessoal? Vim comentar os livros que li em julho de 2025. E aí vou começar porque tem uma pilha até grandinha aqui e eu queria que eu conseguisse comentar tudo em um vídeo só, então vou tentar ser um pouco mais sucinto. Comecei o mês relendo O Morro dos Ventos Uivantes, nessa edição, da Emily Brontë, nessa edição da Zaha, Clássico Zaha. Gente, não gosto desse livro, achei ele muito bem escrito, eu entendo que literariamente ele é uma obra relevante, mas eu não consigo gostar da violência que esse livro apresenta, não gosto do fato de todos os personagens da trama serem desagradáveis, a ponto de que quando tem uma que não é, que é a Isabel, eu acabo me afeiçoando muito a ela, porque eu acho ela a grande vítima de tudo e todo mundo meio mal demais aqui nessa história, e isso é muito desagradável de ficar acompanhando. Então, como é um livro bem escrito, é fácil de ler, assim, ele tem uma escrita legal de acompanhar, é uma história bem construída, bem narrada, mas eu particularmente não gosto, né? Essa coisa da vingança, eu acho que ela tem que ter uma redenção e tudo mais, e eu não vejo muito isso aqui, então não gosto do Morro dos Ventos Uivantes. Entendo quem gosta, mas não gosto que passem pano para a violência física, inclusive, que acontece aqui nessa história, porque eu acho que ela não se justifica de jeito nenhum. Não que se justifique violência física, mas para que ela trouxe essa violência para essa história, se isso não serviria como um elemento que fizesse parte de uma jornada do herói? Não acho que isso acontece. Depois eu finalizei a leitura de Capote, uma biografia do Gerald Clarke. Gente, essa biografia é incrível, eu passei alguns meses lendo ela, eu li como complemento para a leitura de Bonequinha de Luxo, que é um dos 12 livros para 2025, projetinho que eu estou bem atrasado, por sinal. E aí eu li a biografia do Capote e, gente, incrível. O Gerald Clarke faz um trabalho incrível aqui. Ele tem acesso tanto ao próprio Capote, ele passa uns 9 anos acompanhando o Capote, quanto as pessoas que estiveram com o Capote. Muito do que se sabe vem daqui, então aqui é um documento de referência importantíssimo, e ele realmente fez muitas entrevistas, a gente tem várias falas, né? Tudo que ele traz como história, ele traz pontos de vista diferentes das pessoas que estiveram envolvidas naqueles acontecimentos, então de fato é uma biografia muito bem fundamentada. Não é como se ele ficasse consultando outras referências, ele faz isso, lógico, porque, enfim, como o Capote é uma personalidade pública, tem entrevistas, tem reportagens, enfim, tem muitos documentos além do que ele constrói, mas esse que ele constrói vira uma grande referência. E aí você acompanha o auge, o ápice da carreira do Capote, a sua decadência com o fim da vida. Capote foi uma criança que foi muito sofrida, abandonada pelos pais, que não tinham muito cuidado e amor por ele, até ele se tornar esse artista tão incrível e tão reconhecido na época dele, que escreve uma obra incrível que é o A Sangue Frio, escreve Bonequinha de Luxo e ele faz várias outras escritas em roteiro de filme, etc., programas de TV. Enfim, uma personalidade realmente significativa naquele momento nos Estados Unidos e no mundo, e o Gerald Clarke consegue captar tudo isso aqui nessa obra. Depois eu li um livro do Vinícius de Moraes de poesia, que é o primeiro livro dele, é Caminho para a Distância, que está aqui nesse volume 1 do box dele, da Nova Fronteira. Então eu pretendo ler toda a obra do Vinícius, dessa vez em sequência. Eu já tinha lido todas as músicas dele em forma de letra em um outro livro, mas tem nesse box aqui também. Então vai ser a última etapa desse projeto. Inicialmente eu fiz todas as crônicas e outros escritos, aí agora eu vou ler toda a poesia, e aí depois vou ler as canções e as peças de teatro. Gostei, é um primeiro texto, então tem uma coisa mais jovem ali, de um certo tormento e de uma certa angústia existencial, que eu acho que vai perdurar um pouco também na obra futura, que vai amadurecendo, mas aqui a gente tem um Vinícius um pouco mais formal e um pouco mais tentando ali minimamente se expressar no início de carreira literária poética, né? Então é isso, eu vou mês a mês, talvez eu tente ler um livro por mês ou algo dessa ordem. Depois eu li Jardins e Riachinhos, do Guimarães Rosa, nessa edição que é linda, ela é antiga, ela é do final da década de 80, e ela é linda, ela é bem ilustrada, ela traz umas fotografias que dialogam muito. Aqui a gente tem algumas crônicas, que tem o Riacho Sirimim, eu acho que é assim que se pronuncia, assim que se fala,
que é um riacho que vai não só servir aqui como cenário para essas crônicas, em que alguns personagens vão se repetir, mas que vai funcionar também como personagem, talvez como protagonista dessas histórias. Então é um livro muito bem ilustrado. Estava procurando aqui o nome do riacho, é Riacho Sirimim mesmo. E aí é um livro muito bem ilustrado. O próprio Guimarães Rosa pensou esse livro como essa coletânea desses textos que estão aqui. São poucos textos, é um livro contemplativo, mas aqui a gente vê muito do Guimarães Rosa, né? Essa escrita subversiva, em que ele brinca com as palavras, em que ele dá sentidos novos, onde ele escreve de forma onomatopeica, né? Construindo palavras a partir dos sons que essas palavras, que os próprios objetos produzem no mundo. Então, tem algo muito aqui subversivo nesse sentido de você pegar a língua e brincar com ela. Isso é muito poético, isso é muito bonito, e o Guimarães faz isso de forma magistral, muitas vezes até de forma difícil. Às vezes é difícil, se você não estiver bem concentrado, você conseguir imergir no texto, mas quando você consegue é muito lindo, assim. É realmente um escritor único, assim, com escrita única e muito autoral. Então é muito bonito de ver isso. Depois eu li um dos melhores livros que eu li esse ano, ou pelo menos um dos que eu mais gostei de ter lido, que é o Norwegian Wood, do Murakami. Eu nunca tinha lido nada do Murakami, essa é a minha primeira incursão, e eu li esse livro junto com a Raquel e o Vitor, a gente fez uma live sobre ele, e aqui a gente tem um jovem que ouve uma música no avião, e essa música ativa algo nele de um retorno ao passado, assim como o Proust lá com sua Madeleine. Aqui a gente tem esse personagem que vai voltar, o Toru. Ele volta ao passado e vai relembrar algumas vivências que marcaram bastante ele. Então esse livro ele é interessante porque ele é construído a partir de várias referências. O próprio título vem de uma música dos Beatles, e durante o livro inteiro o Murakami vai dando várias referências, e é engraçado como essas referências elas dialogam com o momento em que o personagem está vivendo, como por exemplo quando ele visita uma outra personagem que está numa instituição de cuidado, em umas montanhas, e aí ele vai estar lendo a Montanha Mágica e por aí vai. Então são várias referências que o Murakami vai trazendo e mostrando pra gente quais são as influências dele, mas ele faz isso de uma forma também muito autoral. Ele tem uma escrita muito... Aqui esse livro especialmente é um livro de diálogos, assim, tem muitos diálogos, e os diálogos são muito verossímeis, você consegue realmente acreditar numa conversa possível entre jovens falando besteira, e você não acha isso ruim, pelo contrário, assim, você acha condizente com aquelas personalidades. Então a gente tem personagens aqui extremamente cativantes, marcantes, e uma história que por vezes é muito triste, mas você vai acompanhando aqui como um romance de formação mesmo, assim. Você vai entendendo porque aquele personagem é daquela forma, quais são as vivências que ele atravessou, e ele tá num momento de juventude ali, né, em torno dos seus 19 anos, embora ele volte um pouco mais, e a gente vai entendendo as coisas que vão acontecendo com ele. Muito bom, super indico. Não quero falar muito sobre a história para que as pessoas tenham essa experiência de conhecendo o Toru e as outras personagens que vão aparecendo ao longo do texto. Embora pareça ser um pouco grande, a mancha, ela ocupa só a parte central da folha, então e tem muitos diálogos, tá? Eu peguei uma parte que não tem, mas tem muitos diálogos ao longo do texto, então é fácil de você ler, e rápido também, tá? Em uma semaninha você mata esse livro, até menos, ok? Vamos lá. Lacan e a formação do psicanalista. Esse é um livro que eu venho lendo desde o ano passado, e eu venho mostrando para vocês o avançar da leitura. É um livro de artigos, então ele é dividido em 4 partes. Ele é organizado pelo Marco Antônio Coutinho Jorge. E aí uma parte é falando sobre a história da formação do analista e da institucionalização da psicanálise, e os outros 3 são ensino, análise pessoal e supervisão, que é o tripé da formação do psicanalista. Então a gente tem textos aqui de psicanalistas extremamente reconhecidos, como a Elisabeth Udinesco, como o próprio Marco Antônio Coutinho Jorge, Mustafa Safwan, Nadia Paulo Ferreira, Sônia Leite, Terezinha Costa, Tani Rivera, Caterine Milot, e por aí vai, Alain Didier. Então tem uma galera muito importante aqui, e o Coutinho reúne esses textos que na maioria deles já foram publicados anteriormente, alguns até da década de 80, mas não perde a atualidade esses textos, porque eles falam sobre algo que é constante, que é a questão da formação. Então é um diálogo extremamente rico, a forma como os textos conversam,
e como essas sessões são organizadas é excelente, então super indico. Lá tem a formação do psicanalista do Marco Antônio Coutinho Jorge, a organização dele. E aí eu li o Favorita, que é esse livro de fotografias da Rita Lee, da editora Globo Livros. Gente, incrível esse trabalho aqui, que foi publicado ainda com a Rita Lee viva, para comemorar os seus 70 anos de vida, e está muito bem ilustrado, a qualidade do material, das folhas e da encadernação, tudo está muito bonito, o corte roxo, o papel é aquele tipo de papel que é um pouco mais fotográfico, então vale muito a pena. Além das fotografias que vão acompanhando a carreira da Rita, desde o início até o final da vida dela, tem textos também comentando algumas canções que foram proibidas pela censura, tem texto autobiográfico dela, então é um complemento às biografias da Rita, das autobiografias da Rita Lee, tem a autobiografia, esse aqui complementa ele, tá? Porque o segundo autobiografia veio depois. Então, material riquíssimo, aconselho demais. Quem gosta da Rita Lee, aproveitar isso aqui, porque tá um trabalho muito primoroso. E tem também intervenção daquele fantasminha que aparece lá na biografia, na autobiografia. Depois eu reli um dos meus livros favoritos da vida, que é o Demian, do Hermann Hesse. Gente, aqui a gente tem um tipo de literatura, ele é publicado em 1919, então ele vem com o ranço da Primeira Guerra Mundial. O escritor alemão, Hermann Hesse, eu tô buscando se ele realmente é alemão, ele escreve em alemão, né? Não sei se ele é alemão mesmo, tenho que confirmar. O ponto é que a gente tem esse autor que fala sobre esse personagem. Na verdade, o Demian é alguém que aparece na vida do protagonista, que é o Sinclair, Emile Sinclair, e o Max Damian é esse jovem que aparece na vida dele, ajuda ele num momento difícil em que ele estava sendo chantageado por outra criança e livra ele desse peso e dessa culpa e vai discutindo questões filosóficas, religiosas, existenciais, e é transformador para a vida do protagonista, que passa a ver o mundo de uma outra forma e ao mesmo tempo da mesma, que ele não sabia bem elaborar, e agora ele encontra alguém que elabora esses antagonismos, né? A grande filosofia dele é essa ideia dos contrastes no ser humano, né? E aí o Demian apresenta um Deus para ele que junta esses antagonismos do bem e do mal, enfim. E aí o Sinclair, ele passa a refletir sobre tudo isso, sobre esse dualismo e tudo mais. É uma história extremamente envolvente, tem algo aí de místico nessa aproximação dele com o Max, a Damian, depois com a mãe do Max, a Eva. Muito, 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 muito interessante, e a leitura é muito primorosa. A escrita do Hermann Hesse é maravilhosa. Depois eu li esse trabalhozão de fôlego do Luiz Lopes, que é um amigo que escreve esse trabalho sobre a Clarice, que se chama Formas da Alegria, Clarice Lispector, Formas da Alegria, Clarice Lispector, Formas da Alegria, que é a tese de doutoramento do Luiz, e aí ele vai pegar 4 obras da Clarice, que é A Paixão Segundo GH, A Maçã no Escuro, Água Viva, A Maçã no Escuro e A Hora da Estrela, e vai ter um capítulo para cada um dessas obras, e ele vai pegar aspectos da filosofia do Nietzsche e pensar o trágico, na filosofia do trágico em Nietzsche, para pensar a alegria em Clarice Lispector, essa alegria trágica de aproveitar a vida, de viver inclusive a dor, e pensar a morte como elemento da própria vida, e tudo isso aqui de uma escrita que também é bonita, mas que traz tanta referência da própria Clarice. Ele faz a Clarice dialogar consigo mesma, assim. Ele traz vários textos da Clarice para dialogar com essas 4 obras principais, e é um trabalho lindíssimo. É muito prazeroso de ler, embora ele seja um trabalho bem extenso. Vale a pena para quem gosta da Clarice ver a Clarice pelos olhos do Luiz e focar numa parte mais alegre de uma literatura que geralmente é associada com o dramático, com o triste, com o melancólico, e o Luiz de alguma forma ressignifica esse olhar. Por fim, eu li Líricas, do Luiz de Camões, que é um texto que traz alguns poemas do Camões, alguns sonetos, etc. E é um texto de 1600 e pouco, se eu não estou enganado, então é um texto bem antigo. Essa minha edição também é bem antiga, ela é da década de 40, ela é de 1945, então ainda era aqueles livros que você tinha que cortar as páginas. Texto, um poeta bem importante, tá? Que fala sobre o amor e sobre questões da vida.
Essas foram minhas leituras de julho de 2025 e eu aguardo vocês no próximo vídeo.